E aí galera, como que vocês estão? Hoje aqui no canal vamos trazer as questões relacionadas à Física 1. Você que está estudando essa matéria aí, abre seu coração, vamos aprender junto. A gente vai pegar a lista aqui do curso Decifrando Exatas, que é o meu curso aqui de Matemática e Física. Então, se você tiver algum interesse de estudar Matemática e Física em alto nível, joga aí nos comentários aí, dá seu feedback também no vídeo, que a gente vai entrando em contato e vamos entrar em comum acordo, tá bom? Então, bora lá. Então, como assim Física 1? A Física 1 é dividida em vários tipos de conteúdo. Cinemática, movimento uniforme, movimento uniformemente variado e assim por diante. Dinâmica, leis de Newton e etc. E até hidrostática, tudo bem? Vamos pegar questões aqui de mais cinemática e leis de Newton, para vocês entenderem como que funciona e tal. Então, bora lá. Olha só. Primeira questão ali. Um ponto material está sujeito simultaneamente à ação de duas forças perpendiculares de intensidade F1 e F2. Tudo bem. Conforme mostrado na figura a seguir, o ângulo θ tem valor igual a 30 graus e a força F1 tem intensidade a 7 newtons. Portanto, a força Fr tem intensidade em newton igual a. Então, a gente está trabalhando num conteúdo muito recorrente em provas, chamadas o que, Samir? Chamadas de vetor ou vetores. Como assim? Eu vou ter um vetor A e vou ter o outro vetor B. Tá, como que funciona? Então, vamos explicar da seguinte maneira. O vetor, ele mede direção, sentido, tudo bem? E a gente vai trabalhar da seguinte fórmula, e módulo também, né, no caso. A gente vai trabalhar da seguinte fórmula. Se dois vetores estão em sentidos iguais, então a gente vai falar que o vetor resultante deles vai ser a soma do vetor A mais o vetor B, e assim por diante. Sami, e se eu tiver vetores ao contrário? Eu tenho um vetor A para lá e tenho um vetor B para lá. Tudo bem? Se eu tiver vetores em sentidos opostos, o vetor resultante desse cara vai ser o quê? O B menos o A. O vetor B menos o vetor A. Então, mesmos sentidos, a soma vai dar o resultante, um vetor resultante. E vetores em sentidos opostos vai dar o vetor resultante, vai ser o vetor B menos o A. E assim por diante. Samir, até aí tudo bem, eu lembrei, então, mas como que a gente vai fazer aquela questão ali? Tá, a gente vai fazer pelo método polinomial, se eu não me engano é assim que se fala. Como que vai ser? Eu vou ter, não é nem polinomial, seria mais para o plano cartesiano, né? A gente vai pegar assim, ó. Eu tenho um plano cartesiano, aqui é o eixo Y e aqui é o eixo X. Até aí tudo bem. E eu vou ter o quê? Eu vou ter esse cara saindo aqui da nossa origem, que é o zero, e indo até lá em cima. E eu vou ter esse traçado aqui, ó. Aqui no eixo Y, eu vou chamar de AY. E aqui até esse ponto aqui, eu vou chamar de AX. Onde aqui vai formar um triângulo retângulo, onde eu vou ter um ângulo aqui, que eu vou chamar de θ. Lembrando, se a gente pegar AY, vai ser a mesma coisa que aqui, né? Até aí tudo bem, Samir? Sendo aqui, vamos olhar para esse triângulo retângulo ali. Essa hipotenusa,
eu vou chamá-la de R, de resultante. Vetor resultante. Lembrando que a gente está trabalhando com vetor, tá? Então, como que vai ficar? Se eu quiser achar esse vetor resultante, eu vou falar que R ao quadrado é igual a AX ao quadrado mais BY ao quadrado. Esse é o famoso Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados ao quadrado. Mas se eu quisesse achar o seno eu sei, Samir, pela trigonometria, que o seno daquele ângulo θ é igual ao cateto oposto a um ângulo que vale HY, isso dividido por quem, Samir? Eu vou trocar esse R, ali não é B não, meu Deus, ali é AY. Melhor, vou trocar esse R aqui e vou chamar ele de A. A gente está trabalhando com A, então vamos trabalhar com A. Então, seria o cateto oposto àquele ângulo, AY, com a hipotenusa, que é que está de frente ao ângulo de 90 graus, que vale A. Portanto, eu sei que AY, eu multiplicando, jogando para o outro lado, A, vai ser quem? Vai ser A vezes quem? O seno daquele ângulo, seno de θ. Samir, mas eu quero achar o cosseno daquele ângulo. O que eu vou achar? Como que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, que o cosseno de θ é igual a AX, isso dividido para A, correto? Então, eu vou falar que AX é igual a A vezes o cosseno de θ, tudo bem? Então, eu sei que quando eu estiver no eixo Y, vai ser o vetor vezes o seno daquele ângulo. E quando eu estiver no vetor X, vai ser A vezes o cosseno de θ, ou o cosseno do ângulo informado, tudo bem? A gente vai conseguir resolver essa questão pelo esse método aqui de vetores, tudo bem? Lembrando que o eixo Y é seno, lembra de sem sono, então ele está para cima. E o cosseno, que é o eixo X, é o consono, que ele está deitado. Isso é só uma dica para vocês aí, tudo bem? E a gente também tem o vetor, outra formulinha do vetor, que é a famosa regra do paralelogramo, onde fala que o vetor resultante ao quadrado é igual ao vetor 1 ao quadrado, mais o vetor 2 ao quadrado, mais 2 vezes o vetor 1 vezes o vetor 2 vezes o cosseno daquele ângulo. Nada mais, nada menos que isso aqui é a lei dos cossenos para vetor. Lembrando que esse A poderia ser o R, né, que é o vetor resultante. Tudo bem. Até aí, tudo bem, né? Tá, então bora para a questão que a gente já fez uma sabatinada aqui para ver como que a gente vai resolver. Ele falou o seguinte, aqui eu tenho o F1 também, né? Esse é o vetor F1. O ângulo θ tem valor igual a 30. Então, esse ângulo aqui vale 30 graus. Tá aí tudo bem. Tá. A força F1 tem intensidade de 7 newtons. Então, eu vou tirar F1 e vou botar 7 newtons. Tá. Portanto, a força resultante tem intensidade. Tá, Samir. O que eu faço para achar a força resultante? Eu tenho o ângulo. Eu sei que esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. E sabemos também que, se eu olhar para o 7, ele é o cateto o quê? Ele é o cateto oposto àquele ângulo. Se ele é o cateto oposto àquele ângulo, a gente trabalha com seno. Seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Será que esse seno ele é o seno de 30 graus? Então, o seno de 30 graus é o cateto oposto àquele ângulo, que é o 7, dividido pela hipotenusa, que é o vetor resultante, né? Tá aí tudo bem. Tá, eu sei o seguinte.
Quando eu tenho o seno de 30 graus, lá nos arcos notáveis, o seno de 30 graus é 1 sobre 2. Aqui no canal tem um vídeo relacionado aos arcos notáveis. Se você quiser assistir, está lá no canal, que é a demonstração desses arcos. Vai ficar como, Samir? Eu sei o seguinte, que é 7 dividido para FR, né? Então, vamos fazer o cruz credo, multiplicar em cruz. Eu vou falar que FR, que é o nosso vetor resultante, é 2 vezes 7, que é 14 o quê? 14 newtons. Isso tem uma resposta, Samir? Vamos dar uma olhada nas opções? Tem. Letra C de casa. Então, a primeira questão já foi para o papo. A gente resolveu e viu como que trabalha vetor. Tudo bem? Tá, vamos para a questão 2, que vamos trabalhar agora com as leis de Newton. Tudo bem. No sistema apresentado na figura, tem-se dois corpos, A e B, ligados por um fio ideal. Sendo que a massa do corpo A, então a gente já nota, né? A massa de A vale 20 kg. Tudo bem. Quando o sistema é abandonado, então é abandonado. Você vai pegar uma bola, um móvel, alguma coisa assim, e você vai abandonar. Tudo bem? A partir do repouso. Se ele está falando que é repouso, então ele partiu do ponto zero, né? Que tem a velocidade zero, né? A base do corpo A leva 5 segundos, então vou botar o tempo, 5 segundos para tocar no solo. Determine, respectivamente, o valor em quilogramas da massa do corpo B e o valor em newton da força de tração do fio. Então, ele quer a massa do corpo B e a tração. Após o sistema ser abandonado, considere o fio e a polia ideal. Despreze qualquer forma de atrito ou adote o módulo da aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Tá, vamos lá, vamos dar uma estudada nisso? Então, eu sei o seguinte, que esse corpo A, ele vai ter um peso para baixo. Aqui a gente vai ter a nossa tração e aqui também a gente vai ter a nossa tração. Aqui a gente vai ter o nosso peso em B e lá para cima a gente vai ter a normal em B. Portanto, se eu estou numa horizontal, eu tenho peso para baixo e normal para cima, ela se anula. Isso aí. E a gente sempre vai resolver isso aqui num sistema. Vamos falar que a tração, vamos olhar para B, para o bloco B. A tração lá em cima é igual a quem? É igual à força resultante, que é a nossa massa de B, vezes a aceleração. E lá embaixo, Samir, eu tenho o peso para baixo e a tração para cima. Se você analisar bem, ali a gente tem o seguinte, eu tenho o vetor para cá e o outro vetor para lá, né? Se eu tenho vetor em sentidos opostos, eu sei que é um menos o outro que vai dar nosso vetor resultante. Então, seria o peso de A menos a tração. É igual a nossa força resultante, que é a massa de A vezes a aceleração. Vou cortar a tração com tração. O peso de A. Lembrando que o A ele se repete tanto em MB e MA. Então, vou botar em evidência. Vai ficar como MA mais MB vezes A. Sendo que eu preciso achar aquela aceleração, né? Mas, Samir, o que é peso? O peso é a massa de A, que seria o peso de A, vezes a gravidade, que vai ser igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Tá, vamos fazer um flashback aqui, meu louco, da seguinte forma. Eu vou ter o seguinte, lei de Newton. Vou botar lei de Newton. Não, lei de Newton, tudo bem. A primeira lei de Newton é a lei da inércia.
A segunda lei de Newton, força resultante, que seria a massa vezes a aceleração, e peso é igual a massa vezes a gravidade. A terceira lei de Newton fala que toda ação tem uma reação, né? Samir, o que é inércia? Pensa comigo, quando você está no ônibus, está no busão, e você está dentro do ônibus, o ônibus está a 30 km por hora. Quando ele freia bruscamente, seu corpo não tende a continuar a fazer o movimento? Isso seria inércia. É quando seu corpo tende a continuar o movimento. Tudo bem? Força resultante é a massa vezes a aceleração. E a terceira lei de Newton, ação e reação. Como assim ação e reação? Se você aplica uma força para frente, se você está numa parede, vou dar um exemplo que é melhor. Você está numa parede, você vai tentar empurrar a parede, você vai conseguir? Não. Por quê? Essa força que você vai empurrar a parede vai ser a mesma força que a parede vai exercer sobre você, entendeu? Vou dar um outro exemplo. Quando você está numa luta de boxe, exemplo, você vai socar alguém. Você socando alguém, você vai aplicar uma força naquela determinada área, que seria sua face, correto? Quando você aplica aquela força na face do seu oponente, a própria face do seu oponente dá outra força que tem que ser igual à sua força que vai ser aplicada na face do seu oponente. Ah, Samir, mas eu não sinto, por quê? Porque eu estou de luva. A luva ela amortece a queda, entendeu? Mas a força que você aplica no ponto vai ser a mesma força que o ponto vai aplicar na sua mão. E assim por diante, seria ação e reação. Samir, até aí tudo bem, a gente lembrou um pouco das leis de Newton. Mas como que eu consigo achar aquela aceleração lá porque eu estou meio perdido? Tá. Quando você tiver nesse tipo de problema, você vai olhar o seguinte. Eu vou fazer de cor diferente. Tá? Vamos fazer de azul de novo. Tá. Eu sei que a gente tem um movimento que ele vai ser, se eu não me engano, ele vai ser abandonado a partir do repouso. Se ele está a partir do repouso, quer dizer que a velocidade dele é o quê? É zero, né? Que ele está parado, ele está no repouso. A gente vai usar essa fórmula aqui para a gente calcular a nossa aceleração. A gente vai falar que a altura dele é igual a gravidade vezes o tempo que ele cai ao quadrado, isso dividido por 2. Se você quiser trabalhar isso, essa aqui é a fórmula do sorvetão. Sendo que, se eu jogar para o outro lado, esse S0, lembrando que S é o espaço final, S0 é o espaço inicial, V0 é a velocidade inicial, T é tempo e A é a aceleração. Vai ficar como S menos S0 é igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, o que acontece? Esse espaço aqui, se a gente for olhar no bloco, seria a nossa altura, né? Então, a altura vai ser igual a quem? Se ele está no repouso, a velocidade inicial dele é zero, né? Porque ele não está parado. Então, vai ficar como? H é igual a t ao quadrado sobre 2. A gente vai usar essa forma. Mas, Samir, por que você botou o G lá? O G seria a gravidade. Porém, a gente vai querer achar o quê? A gente vai querer achar a nossa aceleração. Então, vou botar o A aqui. Tudo bem? Samir, por que você botou a gravidade? Porque quando ele parte de uma queda livre, a gente tem a tendência da gravidade jogar, apontar para o centro, né? Para o centro da Terra. Até aí todo mundo entendeu. Sendo que eu tenho essa altura? Eu tenho sim, Samir. A altura é igual a 25, né? Seria aquela altura aqui. 25 metros. Eu tenho a aceleração? Não. A aceleração é aquilo que eu quero achar. Eu tenho tempo, Samir? Tenho. Ele falou que o tempo era 5 segundos. Mais 5 ao quadrado é 25. Isso aí.
Isso dividido por 2. Tudo bem? Eu sei que se eu descer esse 25 com 25 aqui, vai ficar como? 25 dividido para 25, mas eu sei que isso aqui vale 1, né? E se eu... Isso aqui vale 1. Eu sei, se eu multiplicar 2 vezes 1, vai dar 2. Então, vai ser 2 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Logo, a gente achou a nossa aceleração. Tudo bem? Então, vamos chegar na seguinte maneira. Vamos chegar nessa fórmula aqui e vamos só substituir. Vai ficar como? A massa de ar ele nos deu? Deu. Lembrando que a massa é diferente do peso. A massa é 20. A gravidade, ele também falou, é 10. Sendo que é o seguinte, eu sei quanto que vale a massa de A? Sei, vale 20. Eu sei quanto que vale a massa de B? Opa, não sei, então deixa lá. A gente vai descobrir agora. Ele quer a massa de B, então a gente vai descobrir. E ali a gente vai multiplicar, desculpa, por 2. Eu sei que 2 vezes 10, 20 vezes 10, vale 200. Igual a 20 mais MB vezes 2. Sendo que, se você parar para analisar, eu posso dividir todo mundo por 2 aqui. Ou posso descer esse 2 e dividir 200. Se você parar para analisar, vai ficar como? Vai ser 20 mais MB. Vou fazer de novo. É igual 200 dividido para 2, vai 100, né? Vale 100. MB vale 100 menos 20. Acho que não está pegando não, peraí. Deixa eu dar uma olhada para ver se está pegando. A aceleração, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma baixada aqui. Para vocês entenderem. Vou me diminuir ao máximo. Tá, tudo bem? Então, vou dar uma apagadinha ali rapidinho. Eu vou botar aqui. Tá, eu sei que 20 vezes 10 é 200. Sendo que esse 2 ali, eu posso dividir ele por 200. Então, vai ficar como, Samir? 200 dividido para 2 é 100, né? Então, MB mais 20 é igual a 100. Porém, se eu jogar esse 20 para lá, vai ser negativo. Então, 100 menos 20 vai dar 180 kg. Então, a gente acha a massa de B e também achamos a nossa aceleração. A nossa aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Até aí, tudo bem. Então, bora seguir para a próxima questão. Vamos lá. Tá, vamos lá. Tá, Sami, agora a gente vai pegar a lei de Newton em plano inclinado. Tem como você fazer uma revisão com a gente? Claro que tem como. Eu vou fazer o nosso plano inclinado. Eu vou tentar fazer, né? Eu vou tentar fazer pela régua aqui. Só tem um pouco de calma. Estou tentando fazer um plano inclinado. Rapaz.
Ficou melhorzinho. Acho que isso aqui é um plano inclinado legal. Então, olha só como que vai ficar. Eu tenho o plano inclinado, onde aqui vai ter o nosso ângulo θ. Tá, olha só como que a gente vai estudar esse plano. Eu sei que para baixo a gente vai ter o peso daquele cara ali, né? Vamos falar que é o peso do bloco, PB. Para cima, Samir, eu sempre tenho um anormal. Falar que é normal do bloco. Sendo que a gente vai decompor esse peso no eixo x e no eixo y. Como assim? Eu vou decompor ele aqui e vou decompor ele lá em cima, né? Sendo que eu chamo aqui de peso normal e lá em cima peso tangencial. Lembrando, se você quiser chamar esse peso x e peso y, tudo bem, vai do seu agrado, mas eu chamo assim de peso normal e peso tangencial. Até aí tudo bem, Samir? Sendo que a gente vai fazer o seguinte, aquele ângulo que está lá embaixo, ele também vai se formar lá em cima. Que ele vale θ, né? E aqui, se você quiser, você pode fechar, botar um 90 graus aqui. Mas a gente vai saber o que, Samir? Eu sei que o peso tangencial vai ser o peso vezes o seno daquele ângulo. E o peso normal vai ser o peso vezes o cosseno daquele ângulo. E assim por diante. Até aí tudo bem. Se a gente trabalhasse com força de atrito, a força de atrito é igual a μ vezes a normal. Até aí tudo bem. Isso aqui só foi uma revisão para a gente poder entender como que funciona o plano inclinado. Porém, contudo, todavia, a gente tem um caso, o seguinte. Deixa eu voltar. Vamos dar uma voltada. O peso normal é o peso vezes o cosseno, né? Cosseno daquele ângulo. Sendo assim, se esse bloco tiver em eminência. Quando o bloco está em eminência, quer dizer o seguinte, que ele está parado, ele não vai nem para frente nem para trás. Sendo que a gente vai falar o seguinte, que a força de atrito é sempre contrária ao movimento. Sendo que quando ele estiver em eminência, a gente quiser calcular iminência, quando ele estiver em iminência, não é iminência, é iminência. Quando a gente estiver em iminência, a gente sempre vai calcular que o coeficiente de atrito dele é igual a tangente do ângulo informado. Tudo bem? E vamos lá. Um corpo de massa M está apoiado sobre um plano inclinado, que forma um ângulo de 30 graus, tá? 30 graus. Em relação horizontal, conforme a seguir, o valor do coeficiente de atrito estático que garante a condição de iminência de movimento desse corpo. Ó, se está trabalhando com iminência, a gente vai pegar o coeficiente de atrito e vai falar que o coeficiente de atrito é igual a tangente do ângulo informado, que é 30 graus. Sendo que eu sei que a tangente de 30 graus, Samir, vale raiz de 3 sobre 3. Então, eu já matei a questão. Até aí tudo bem. Essa já foi. Então, bora para a próxima. Então, pessoal, vamos voltar lá na questão. E quando eu olhei a questão, eu dei uma olhada no seguinte. Ali ele falou que f de y é 2 raiz de 3. Mas eu olhei na questão de novo e aquilo ali foi um erro de digitação. F de y, que seria o f de x, né, que ele falou que é igual ao f de y, vezes raiz de 3 sobre 2, ó. Olha só.
Vamos ler de novo? Então, aquele cara ali vale raiz de 3 sobre 2. Um vetor de intensidade igual a f pode ser decomposto num sistema cartesiano de tal maneira que a componente f de x, que corresponde à projeção no eixo das abscissas, tem valor igual a f de y raiz de 3 sobre 2. Tá, tudo bem. Sendo f de y a componente do eixo das ordenadas. Portanto, o cosseno do ângulo alfa formado entre o vetor f e a componente f de x vale. Então, ele quer o cosseno, né, Samir? Quanto que é o cosseno de alfa? Eu fiz aqui o plano para a gente determinar o seguinte. Eu sei que o cosseno é o cateto adjacente, que é o f de x, isso dividido pela hipotenusa, que é o nosso f, que seria o vetor resultante. Tá aí, tudo bem. Eu sei que também, Samir, que o f de x é igual a f vezes o cosseno de alfa e f de y é igual a f vezes o seno de alfa. Será que se a gente for descobrir o alfa ali, vai ser o quê? A gente pode determinar dessa seguinte forma. F ao quadrado é igual a f de x ao quadrado mais f de y ao quadrado. Esse é o famoso Pitágoras. A gente vai falar que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos seus quadrados ao quadrado. Tudo bem? Eu sei o seguinte, eu preciso achar esse f para eu botar nessa fórmula aqui, né? E eu também preciso achar o f de y. Se eu conseguir achar um ou outro, eu consigo determinar o cosseno daquele ângulo. Tá aí, tudo bem? Tá, então vamos lá. Eu tenho f ao quadrado é igual a f de x. Quanto que vale f de x, Samir? Vale f de y vezes raiz de 3 sobre 2. Será que a gente vai ter que levar esse cara ali ao quadrado, tudo bem? Mais a f de y. F de y eu não sei, então deixa lá. Não mexe não. Então, eu sei o seguinte, que a f ao quadrado, que seria o vetor resultante, vai ser igual a quem? Se você parar para analisar, aqui tem o raiz de 3 sobre 2. Se eu tenho uma raiz quadrada, eu posso cortar com ao quadrado, né? Sendo que a gente vai ter que elevar todo mundo que sobrou ao quadrado. Então, vai ficar como? F de y ao quadrado. Sendo que esse 3 ele saiu da raiz, então ele vai ficar 3. Isso dividido para quem? 2 vezes 2 é 4, Samir. Isso aí. Mais f de y, tudo bem? Então, vamos ter o seguinte, a f ao quadrado, que é o vetor resultante, vai ser o seguinte, esse 4 aqui eu posso multiplicar ele lá em cima. Então, vai ficar como 3f de y ao quadrado mais 4 de f de y ao quadrado também, né? Isso dividido por 4. Né? Até aí tudo bem, a gente entendeu como que funciona, mas a gente vai trabalhar da seguinte forma. Vou botar lá em cima. Eu sei que f, que é o vetor resultante ao quadrado, vai ser igual a quem? 3 mais 4 vale 7f de y ao quadrado, isso dividido para 4. Sendo que a gente vai ter que extrair aquela raiz ali. Então, f extraindo a raiz lá de todo mundo vale 7f de y ao quadrado, isso dividido para 4. Tá? Até aí tudo bem. Sendo que, se eu tenho uma raiz quadrada, eu posso cortar com esse ao quadrado aqui. Se eu corto ao quadrado, esse cara vai para fora da raiz. Mas a gente consegue determinar da seguinte forma. Eu sei quanto que vale a raiz de 7? Não, então deixo o 7 lá como raiz. Então, vai ficar como f de y vezes raiz de 7, né? Sendo que eu sei quanto que vale a raiz de 4? Eu sei, Samir, vale 2. Então, ele vai sair da raiz. Tá, Samir? Beleza. Eu sei quanto que vale f? Sei. O f vale quanto? Vale raiz de 7 dividido para 2. Sendo que é isso que ele quer? Não, ele quer o cosseno, né? Como que a gente vai achar o cosseno desse cara? Da seguinte forma. A gente já achou o f, eu preciso agora achar o f de x.
né? Até aí tudo bem. Olha só como que a gente vai fazer. Eu vou dar uma apagada aqui, bonitinho. Eu preciso achar o f de x. Eu sei que o f, que é o vetor resultante, vale f de y, raiz de 7 sobre 2. Mas, Samir, o f de x vale quanto, Samir? Eu falei ali que o f de x vale f de y, a raiz de 3 sobre 2, né? Isso ali eu posso escrever da seguinte forma também. F de y, raiz de 3 sobre 2. Isso é dividido por f, né? Se eu repetir a primeira pelo inverso da segunda, vai ficar como? F de y vai ficar como? 2 raiz de 3, né? 2f. Só multipliquei pelo inverso da segunda. Sendo que eu posso escrever da seguinte forma. F de y dividido para f é igual a raiz de 3 sobre 2. Até aí, tudo bem. Eu só escrevi de uma forma mais simplificada ali possível, né? Sendo que eu sei quanto que vale f de y, Samir? Não, ainda não sei. Eu sei quanto que vale f? Sei. Então, vou botar o seguinte, o f de y dividido por quem? F de y, raiz de 7, isso dividido para 2, né? Tudo bem? Então, vai ficar da seguinte maneira. Isso aqui vai ser vezes quem? Vai ser vezes, ali é vezes, raiz de 3 sobre 2. Isso aqui tem que dar quem? Isso aqui tem que dar o cosseno daquele ângulo, né? Ângulo alfa, não teta. Eu gosto de botar teta. Então, o que eu posso fazer? Eu posso cortai-vos, como eu falo. Posso cortar esse f de y com esse f de y, esse 2 com esse 2. Tudo bem? Então, como que o cosseno vai ficar, Samir? O cosseno daquele ângulo alfa vai ser quem? Vai ser a raiz de 3 dividido pela raiz de 7. Sendo que... Ficou horrível, vou fazer de novo. A raiz de 3 sobre a raiz de 7. Sendo que eu vou ter que fazer a nossa racionalização. Se está lá embaixo a raiz de 7, eu vou ter que multiplicar cima e baixo por raiz de 7. Raiz de 3 vezes raiz de 7 vai ser raiz de 21. E raiz de 7 vezes raiz de 7 vai dar raiz de 49, que por sua vez é 7. Então, isso aqui deu quanto, Samir? Deu raiz de 21 dividido para 7. Isso aí, letra C. Então, aquele cara ali vale o cosseno de alfa, né? Então, o que eu fiz? Eu fiz o Pitágoras daquilo ali para a gente achar o nosso f, que seria o vetor resultante. Eu achei que f é igual a f de y vezes raiz de 7 dividido para 2. Sendo que eu sei que o cosseno vale o cateto adjacente sobre a hipotenusa, o cosseno. Então, eu sei que vale f de x dividido para f. Mas, porém, eu sei que o f de x, no caso, ele vale f de y raiz de 3 sobre 2. Então, eu substituí no f de x lá. Então, ficou o quê? F de y raiz de 3 sobre 2 dividido por f. Sendo que f vale f de y raiz de 7 dividido para 2. Eu cortei esse cara com esse cara e o 2 com esse 2. Sobrando em cima e embaixo, só o raiz de 3 na parte de cima e o raiz de 7. Aqui, quando você tem uma racionalização, você vai ter uma raiz no denominador.
Logo, você vai ter que multiplicar em cima e embaixo pela raiz do denominador. Assim você vai conseguir desenvolver e achamos raiz de 21 dividido para 7. Então, bora para outra questão. Tá, vamos lá. Os radares primários de controle de tráfego aéreo funcionam com base no princípio das reflexões das ondas eletromagnéticas. Então, isso tudo bem. De acordo com esse princípio, essa onda é emitida por uma antena próxima ao local de pouso e essa onda se propaga até o avião. Então, seria a onda que vai chegar até o avião, né? Reflete e volta à antena. Então, ela refletiu e voltou à antena. Supondo o módulo da velocidade da propagação das ondas eletromagnéticas no ar igual ao módulo da velocidade no vácuo. Então, ele me deu uma velocidade aqui que vale 300 mil km por segundo. É muito rápido isso. Se o intervalo de tempo da transmissão e recepção da onda foi repetida em 1 milissegundo, 1 milissegundo, se 1 segundo, vale 1. 1 mili, 0,5 segundo. Seria metade de 1 segundo. Tá, conclui-se que o avião está em uma distância em quilômetros da antena. Então, ele quer saber a distância que ele vai chegar da onde o avião está na antena, né? A gente vai trabalhar da seguinte forma. A velocidade média seria o espaço, a variação de espaço dividido para tempo. Eu sei quanto que vale a velocidade? Sei, Sami, vale 300 mil, né? Eu sei quanto que vale ΔS? Vale quanto, Sami? Vale ΔS, eu tenho? Não, não tem esse ΔS. Isso que a gente quer achar, né? ΔS. Tudo bem? E eu preciso do tempo. O tempo eu sei que é 0,5. Então, eu sei que ΔS vai ser 300 mil vezes 0,5. Sendo que quando eu multiplico por 0,5, é a mesma coisa que dividir pela metade. E se eu divido qualquer número por 0,5, é a mesma coisa que você dobrar ele, multiplicar ele por 2, pelo seu dobro. Então, isso aqui vai dar 150 mil, né? Sendo que tem essa opção lá, 150 mil? Não, não tem. Mas é o seguinte, se eu tenho 3 zeros, se for em distância, a gente chama ele de km, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que 150 km seria da antena. Mas vamos parar para analisar? Os radares primários de controle do tráfego aéreo funcionam com base no princípio de reflexões das ondas eletromagnéticas. De acordo com esse princípio, uma onda é emitida por uma antena. Tá. Supondo o módulo da velocidade da propagação das ondas eletromagnéticas no ar igual ao módulo da velocidade, tá? Se o intervalo de tempo entre a transmissão e a recepção foi dado em 1 milissegundo, então o tempo entre a transmissão e a recepção da onda. Conclui-se que o avião está a uma distância de 150 km da antena. Daria a letra C. C de casa. Lembrando que a velocidade média seria o espaço dividido pelo tempo. Lembrando que essa variação de espaço seria o espaço final menos o espaço inicial. Tá, então, bora para lá. Para um teste, um piloto de caça é colocado em um dispositivo giratório. A partir de determinado instante, o dispositivo descreve um movimento circular uniforme. Então, meio que ele está girando, né?
que é o movimento circular uniforme. Admitindo, com velocidade, ele me deu a velocidade de 64,8 km por hora, né? Admitindo que o raio da trajetória, então a gente vai chamar esse cara de R, vale 6 metros, calcule em metros por segundo a aceleração. Tá, quando a gente trabalha em movimento circular uniforme, ele sempre vai ter uma aceleração. Lembrando que a velocidade sempre é tangente à linha de trajetória da curva. E tá muito legal, não. Vamos falar que é assim. A nossa velocidade. E a gente vai ter o seguinte, a nossa aceleração. Sendo que essa aceleração vai ser apontada para o centro. Se a aceleração apontada para o centro, a gente vai ter a nossa aceleração centrípeta. A nossa aceleração centrípeta é dada pela seguinte forma. A aceleração centrípeta é dada pela velocidade ao quadrado dividido por 2. Samir, se eu quisesse achar a força centrípeta ali, eu sei que a força resultante é a massa vezes a aceleração. Eu sei que a força centrípeta vale quem? A massa vezes a aceleração centrípeta, né? Então, a força centrípeta vale a massa vezes a aceleração centrípeta, que vale v ao quadrado. Isso dividido para 2, não, desculpa, vai ser dividido por o raio, né? Isso dividido por raio. Isso que a gente está trabalhando numa curva, né? Então tem que ser dividido por raio. Então a força centrípeta vale a massa v ao quadrado dividido para r. Então a gente determina a força centrípeta. Lembrando que a aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado dividido para r, não para 2, tá? A mentalidade já está meio bugada já, porque já é quase 3 horas da manhã, mas tudo bem. Sendo que é o seguinte, ele deu pra gente a velocidade em quilômetro por hora. Tá certo? Pode estar certo, tá aí tudo bem. Sendo que o raio, ele tá em metro. Então, para a gente transformar ali, para a gente transformar de km para metro por segundo, a gente divide por 3,6. E para a gente transformar de ms, que é metros por segundo, para km por hora, a gente multiplica por 3,6. Tudo bem? Se você pegar 64,8 dividir para 3,6, vai dar o seguinte. Vai dar 18, né? 18. Então, a aceleração centrípeta vai ser 18 ao quadrado, que seria a nossa transformação de quilômetro por hora para metro por segundo. Isso dividido para 2. 18 vezes 18 vai dar 324. Isso dividido para 2, que dá 162 metros por segundo ao quadrado. Essa é a nossa aceleração centrípeta. Lembrando que a aceleração centrípeta é v ao quadrado dividido para r. E a nossa força centrípeta, apontando para o centro, também é mv ao quadrado dividido para r, onde m é a massa, v é a velocidade, r seria o raio da nossa circunferência. Tudo bem? Tá, eu vou acabar aqui com a 7 e vou fazer um novo vídeo para vocês em relação às outras questões, tá bom? Seria o segundo vídeo. Para não deixar o vídeo muito extenso, muito longo, entendeu? Então vamos lá.
Sabe-se que durante abalos sísmicos, a energia produzida se propaga em forma de ondas em todas as direções pelo interior da Terra. Então, tudo bem. Considere a ilustração a seguir que representa a distância. Tá, ele deu a distância. A distância de 1.200 quilômetros entre o epicentro de um terremoto e uma estação sismológica. Seria a estação que vê os terremotos, né? Que determinam, vê se como ele vai chegar e qual a intensidade, né? Nesse evento, duas ondas P e S propagam-se com velocidade. Então ele vai ter uma onda VA, né? Que eu vou chamar de VA, que vale 8 km por segundo. E velocidade VB, que vale 5 km por segundo. Tá aí tudo bem. Respectivamente. No percurso entre o epicentro e a estação, estime em segundos a diferença de tempo da chegada da onda P e a onda S à estação sismológica. Tá, questão fácil de velocidade média. ΔS sobre ΔT. Espaço dividido para tempo. Se eu parar para analisar, eu tenho duas ondas, então eu vou ter duas velocidades, né? Eu vou falar que a velocidade A é igual à distância que A percorre dividido por um tempo A. E eu sei que a velocidade B vai ser a distância que ela percorre dividido pela variação da velocidade B. Sendo que não seria nem variação, seria o tempo de B e o tempo de A. Tá aí tudo bem. Por quê? Ele quer achar essa tal variação de tempo. Seria a variação do tempo. Que seria o tempo de B menos o tempo de A. Né? Seria a variação do tempo. Lembrando que quando a gente bota delta na física, seria a variação final menos inicial. A velocidade de A eu tenho, vale 8. Eu sei o espaço? Sei, isso me vale 1.200. Seria o espaço do epicentro até a estação sismológica. Isso dividido por um tempo A. O tempo A vai ser 1.200 dividido para 8. Se você fizer 1.200 dividido para 8, você vai achar 150. 150 o quê? Segundos, né? Então, eu sei que o tempo de A vale 150 segundos. Agora eu preciso achar a velocidade B. Velocidade não, o tempo B, né? No caso, ele quer o tempo. O espaço é o mesmo, dividido por tempo de B. Então, eu sei que 1.200 dividido para 5 vai dar 240 segundos. Logo, se eu quero a variação do tempo, eu vou ter o tempo B menos o tempo A. Isso vai dar para a gente 190 segundos, que seria a nossa variação de intervalo, né? Variação do tempo da onda P e da onda S. Logo, a gente sabe o seguinte, que a velocidade média ela é muito importante para esse tipo de questões. A velocidade média é ΔS sobre ΔT. Anota isso aí no seu caderno. Então, esse primeiro vídeo aqui acabou, mas a gente vai dar continuação às outras questões em outro vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês falam comigo aí. Se vocês estão vendo isso aí no YouTube, vocês não conhecem meu curso, então a gente tem um curso online de matemática e física voltado para vestibular, provas militares e assim por diante, e concursos. Se você quer estudar matemática em alto nível, física em alto nível, então me chama aí, manda um recado, seu feedback, e tamo junto, valeu, até a próxima e vamos pegar o outro vídeo depois, tá? Abraço, tamo junto.